Aleluia, Ti, Senhor. Erguemos um altar de adoração nesta noite, neste lugar, ó Pai. Adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, ao Sol da Justiça, à Estrela da Manhã. A Ti reverenciamos neste lugar, nesta noite, e damos a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória devida ao Teu nome. Aleluia. Deixo os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele se entregou por você naquela cruz. Se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhecia. Levantamos um altar de adoração ao Senhor. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Ele venceu a morte. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Levante as suas mãos. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
reunimos para adorar a Deus de maneira contagiante, vivendo o Evangelho de Cristo em amor, alcançando a comunidade de tal forma que cada pessoa conheça Jesus como Senhor e Salvador, tornando-se discípulo e este um líder frutífero que influencie e transforme a sociedade e os povos da terra. Oh, agradecemos o teu nome, Jesus, aleluia. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Deus conosco, Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Jesus, poderoso, Deus conosco, aleluia. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. A igreja ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Declare: nosso Deus é poderoso. Cremos em Ti, Senhor, seu nome, aleluia. Vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Você está assistindo o programa da Comunidade Cristã Deus Presente. Fique ligado.
Amados, nós queremos nesta noite compartilhar com vocês algo que faz parte do nosso tema, que faz parte da proposta daquilo que Deus colocou no nosso coração como igreja, sobre 2014. E eu sei de uma coisa, quando toda mudança de ano, é um momento que Deus nos concede. Lógico que para Deus não há 2014, 2015, não. Deus é eterno. Para Ele o hoje é a eternidade. Mas para nós seres humanos, nós aprendemos a contar o tempo. Por dias, por horas e por ano. E nós estamos iniciando esse ano de 2014. E é uma oportunidade que nós temos de pensarmos, de sonharmos, de orarmos e de buscarmos algo novo, uma oportunidade nova para esse ano. E nós, junto com os pastores e pedindo direção, e nós estávamos pedindo para que Deus nos desse um tema para 2014. E aí Deus deu em sonho para uma das nossas pastoras, e nós começamos depois a conversar, e entendemos sim de coração, que este é o tema para nós como igreja. Igrejas são todos aqueles que têm Jesus, mas para nós, comunidade cristã Deus presente, nós entendemos que este é o ano para nós. E aí o tema então ficou 2014, adore e sirva somente a Deus. Amados, todas as pessoas, de certa forma até o ateu, ele tem consciência da presença de Deus, apesar de não crer. Todas as pessoas, amigos, parentes que você tem, pessoas, elas sabem da existência de Deus. E até pessoas que de repente já ouviu desde criança. Nós vivemos num país essencialmente que vem cristão. Que a nossa nação tem este princípio. E todos nós então sabemos de que Deus, Ele existe. Nós já ouvimos e falamos muitas vezes, se Deus quiser, eu vou conseguir isso. Se Deus me ajudar, se Deus quiser, eu vou ser abençoado. Nós sabemos da existência de Deus. Mas Deus está desejoso em algo mais profundo para mim e para você. E eu queria lembrar de um texto bastante conhecido e que com certeza boa parte de vocês já leram, já meditaram, que é a passagem de João capítulo 4, que fala de uma mulher samaritana, que fala de uma mulher que tinha uma história de vida, e a história dessa mulher não era tão boa. Ela era alguém que tinha sobre si uma história carregada de decepções. Ela já estava no seu quinto casamento. Com certeza esta mulher tem a vida dela, até aquele momento, ela estava buscando preencher o seu coração. Amados, eu tive a oportunidade de viver num lar onde meus pais se separaram. Eu convivi com a minha mãe
depois da separação. Nenhuma mulher, nenhum homem planeja uma separação. Toda mulher, e mais a mulher que é mais emotiva ainda, que é muito mais sentimento do que o homem, ela quando casa, quando começa a gostar de alguém, começa a desenvolver o seu sonho, e quando ela chega no momento do casamento, então, ela vê todo aquele sonho se tornando realidade, e ela entra no casamento com a expectativa de ser a melhor decisão da vida dela. Ninguém se casa porque, vamos ver o que vai dar. Toda a expectativa daquela mulher. Com certeza, ela casou no primeiro, então falou, agora, e começou a desenvolver, mas ela se tornou uma mulher sofrida, porque tentou no primeiro, não deu certo, tentou no segundo, terceiro, quarto, e de repente, ela estava desfacelada emocionalmente, porque nós não fomos criados para ter esse tipo de vida. O propósito de Deus é que cada um de nós, que cada ser humano, ele desabroche nos seus sonhos e nas suas expectativas. Mas as razões a Bíblia não fala. Mas essa mulher com certeza carregava no seu coração. Surgiu esse, seja o que Deus quiser, talvez ela pensasse. Eu vou assumir, vamos ver o que vai dar. E essa mulher estava levando a sua vida normal, indo buscar a água naquele poço, lá em Samaria, num horário onde pouca gente estava ali, porque talvez ela fosse taxada como aquela mulher meio desajeitada. Mas um certo dia, numa certa tarde, estava ali Jesus, à beira daquele poço. Jesus estava cansado e ele senta ao lado desse poço. Os discípulos vão até a cidade buscar alimento e Jesus ficou ali. E de repente aquela mulher vai se aproximando para buscar água. E quando chega ali, Jesus olha para ela e diz, me dá água para que eu beba. Aquela mulher se assusta e fica, mas o Senhor é judeu, eu sou samaritana. Os judeus não falam com samaritana, como que o Senhor está me pedindo água? Como pode o Senhor estar falando comigo? Ela já fica na defensiva, porque era um judeu, ela não sabia quem era. E aí Jesus diz assim, se você soubesse, quem está te pedindo água, seria o contrário, você me pediria água, e eu te daria uma água que jamais você teria sede. E começa então aquele diálogo ali, Jesus conversando com aquela mulher e criando uma oportunidade para ministrar no profundo daquele coração. E chega o ponto então que Jesus diz assim, olha, traga aqui o seu marido. E aquela mulher, conversando com Jesus, de repente, ela tão honesta, tão sincera, diz, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, é verdade, você já nem tem marido, já está no quinto. E quando Jesus fala do segredo dela, revela a sua história naquela infração de segundo, ela diz, vejo que tu és profeta. Quando ela foi impactada pela revelação de Jesus, imediatamente renasce no seu coração a concepção de Deus. E ela relembra dos princípios que ela aprendeu de criança. Ela relembrou das coisas a respeito de Deus. E ela já tenta mudar de assunto. Ela reconhece que ele é profeta e de repente fala, mas olha, o meu povo diz que nós temos que adorar aqui. O assunto não era a adoração. O assunto não era que você tinha que adorar a Deus. Jesus não estava abordando em primeira instância o assunto espiritual. Mas ela vai direto e diz, não, vocês dizem, o meu povo diz que nós temos que adorar aqui. E vocês, judeus, dizem que tem que adorar lá em Jerusalém.
Ela já começa então a ter um contato com uma revelação de Deus, ter um contato com um profeta. Ela é despertada, relembra de coisas espirituais e traz à luz a sua tradição. Traz à luz a sua história religiosa. Meus amados, quantas vezes quando de repente Deus, na sua soberania, toca em nossas vidas, nós estamos talvez numa situação tão triste, de repente Deus usa uma palavra, Deus usa uma circunstância, Deus usa uma criança, Deus usa uma mensagem, você é tocada pelo sobrenatural, Deus toca na sua vida, você sabe que é Deus, mas de repente renasce a sua tradição. Você começa a trazer a pensamento, não, mas não é bem assim. Eu não aprendi assim, olha, a minha religião, a minha história, olha, aquilo que eu aprendi de criança, olha, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E começamos a colocar obstáculo para Deus, dizendo, não, a minha religião de criança é outra. Mas Jesus, Ele não veio trazer nem tradição de judeu, nem tradição de Samaria. Jesus não veio trazer nem tradição de católico, não veio trazer tradição de evangélica, Jesus veio trazer vida. Mas nós ficamos na defensiva. Quando alguém toca em algum assunto que nós evangélicos pensamos diferente, já colocamos, mas não é bem assim. Mas Jesus vai ao fundo daquela mulher. E aí então em João 4, 21, leia depois o texto todo, mas o 4:21, Jesus responde para a mulher, olha, não é a posição dos judeus, não é a posição de Samaria, não é adorar aqui no monte, ou adorar em Jerusalém, não é adorar nesta igreja ou naquela igreja, não é você viver pegando aqui, pegando lá. Jesus diz assim, não é, então 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22, mas a hora vem, e é agora. A hora vem, é hoje, neste domingo, neste dia. A manifestação de Deus é para hoje, não é para amanhã, não é para ontem. Deus quer se revelar diariamente. A hora vem, e agora é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus busca os tais que o adorem. Ele continua, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, a hora que nós tivermos o entendimento da parte de Deus, de que nós fomos chamados para adorar a Deus, nós vamos viver um outro nível de vida. Deus nos chamou para adorar. E Deus nos chama para adorar agora. Amanhã, quando você despertar, Deus está chamando você para o agora. Amanhã no carro, no trabalho e aonde você estiver, adore. Mas quando nós pensamos na questão de adoração, nós associamos a adoração ao que acontece na primeira parte do culto. Nós associamos que a adoração pública, e aqui é um momento de adoração, mas é uma adoração pública, coletiva, aonde os filhos de Deus se reúnem. E olha, meu amado, é tão gostoso e é tão precioso esse tempo de adoração na igreja. Só que aqui na igreja nós temos algumas
algumas ferramentas, alguns adornos, algumas coisas que nos facilitam. Nós temos uma harmonia, não entendo nada, tá? Mas nós temos uma harmonia do teclado que faz um som bem envolvente agora, sim. Comece a ouvir, mas pode continuar um pouquinho. Ó. Feche os olhos um pouquinho, continua um pouquinho, ó. Deixa se levar pela música. Ó, que coisa linda. Ótimo. Abre os olhos. Nós temos uma harmonia linda, nós temos instrumentos. E de repente tem alguém aqui dirigindo louvor com uma voz tão aveludada. Nós temos contralto, barítono, baixo, temos antenor. Ah, antenor não, né? Como é que é mesmo a outra música? A outra voz? Hã? A soprano, antenor, o que mais? Nós temos as vozes tão lindas. E cada um tem um estilo. Cada um tem um jeito. E o dirigente de louvor vem e envolve. O Beck e todo mundo. Então o ambiente é favorável. E nós achamos que a adoração é só isso. E a nossa vida em relação a Deus começa a ser então, e se não vigiarmos, a nos tornarmos religiosos. E existem alguns dirigentes que dizem, agora vamos adorar a Deus. E geralmente o dirigente diz o seguinte, olha, é na música lenta. Lógico que existe música, tá? Não estou aqui para dar aula sobre louvor, mas existe música de louvor que exalta as coisas de Deus, uma adoração é algo mais profundo, mas você tem e nós temos que adorar a Deus, e a adoração a Deus é mais do que isto que acontece na igreja. E é necessário ter esse momento na igreja. É necessário sermos impactados pela música, pela adoração, pela presença de Deus e deixarmos nos levar por Deus. Mas na segunda-feira, amanhã, Deus quer que você o adore. Só que lá não vai ter a guitarra, não vai ter o teclado, não vai ter uma voz bonita de fundo. Você até pode ser inteligente e até usar o CD, que até é uma boa ferramenta. Pôr lá uma música que você goste, pôr de fundo no seu momento de adoração, e até ajuda. Mas Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos do coração. Aqui, se a música nos envolveu, nós podemos chorar, nós podemos chegar mais perto, e Deus está presente na adoração coletiva. Mas Deus quer algo mais de mim e de você. Ele quer o seu coração. E Ele está falando para mim e para você, filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer nos levar a um nível maior de compreensão e de reconhecimento de quem é Deus. Porque, meu amado, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, não há esperança. As pessoas se iludem, acham que pelo fato de, estou levando a vida. Mas lá no fundo de cada ser humano, há uma semente da eternidade. E a pessoa só realiza quando encontra com Deus. E aquela mulher machucada, ferida, encontra Jesus. E toda aquela busca, aquele coração ferido e machucado em busca de uma segurança.
agora ela encontra a verdadeira água que sacia a sede. Não existe nenhum outro lugar no mundo para o ser humano se sentir completo, a não ser na pessoa de Jesus. A religião não resolveu o problema daquela mulher. A religião não resolveu o seu problema. Mas o que resolveu o seu problema, o meu problema, ou resolveu o problema daqueles que conheceram a Jesus, é ter se lançado nos braços dele. E aquela mulher foi tão impactada, que depois de tudo aquilo que Jesus tocou na vida dela, ela foi anunciar para os outros, para toda aquela cidade: encontrei um profeta, ele pode ser, ele é o Salvador. E as pessoas vieram até Jesus, e tiveram o contato com Jesus. E se você continuar lendo no texto, você vai ver que as pessoas chegam para a mulher e dizem: olha, mulher, nós já não estamos mais acreditando nele pelo que você nos falou. Que bom que você nos falou, mas hoje nós temos visto e crido de que ele, Jesus, é o Filho de Deus. A verdadeira adoração nasce do coração. Amados, é impossível o verdadeiro adorador que se achega diante de Deus numa verdadeira adoração não ser impactado. Lembra-se de Isaías? Havia ali os anjos numa adoração tão celestial, e ele tem esta visão dos anjos que diziam: santo, 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 santo é o Senhor. Com certeza Isaías estava ali naquele momento com Deus, e abre os céus diante de Isaías, ele contempla Deus. Qual foi a sensação e o sentimento de Isaías? Quando ele contempla Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus, revela o coração de Isaías. Isaías sente a sua humanidade. Isaías toma consciência do seu pecado, toma consciência de que ele declara: ai, eu vi o Senhor, ai de mim, pois eu vi o Senhor, eu sou homem impuro, eu sou homem de lábios impuro. Ele reconhece, porque quando estamos na presença de Deus, o nosso coração é revelado. Eu posso demonstrar uma coisa aqui, você pode demonstrar uma coisa para as pessoas que estão à sua volta, mas Deus sonda e conhece o coração. E se nós não tivermos um coração puro, a nossa adoração será limitada. Se o nosso relacionamento com Deus não for a esse nível, de olharmos para Deus e permitir que a sua glória e a sua palavra venha e traga um impacto dentro de nós, e que o nosso coração seja revelado a Ele, e nós tomemos uma decisão. E a decisão é uma só: um coração quebrantado, um coração humilde. Mas tem gente tão arrogante,
Tem gente que é tão, sabe, hipócrita, tão de coração duro, que ouve a palavra de Deus e não se submete. Conversando com uma pessoa, na verdade com duas pessoas, e eles estavam num conflito violento, e quase disposto a se pegar. Eu chamei a razão dos dois, e eu falei: olha, vocês precisam se perdoar. E um deles, prontamente: eu vou orar. Espiritual, não é? Não acha espiritual? Chega alguém para você e diz: você está magoada? A Bíblia diz que se eu não perdoar o meu irmão que me ofendeu, nem Deus me perdoará. E eu olhei para essa pessoa e falei: o que você vai orar? Você vai orar para ver se você vai perdoar o irmão? Falei: você é um cristão. Você não tem opção. Se você quer praticar a palavra, não tem que orar. Tem que obedecer. Agora, e falei para ele: você pode e deve orar. Deus, me dá graça. Eu já perdoei. Mas, Senhor, me reveste de graça. Me dá paciência. Me dá o fruto do Teu Espírito. Senhor, me enche da Tua presença, para que o Senhor venha cicatrizar por completo, mas eu já perdoei. A verdadeira adoração procede de um coração puro. Carlos, mas se você estivesse na minha situação, se você convivesse com a pessoa que eu convivo, talvez você não falasse isso. Você pode viver com quem quer que seja, pode ser um estrupício. Mas se você quer praticar, se você quer ser um verdadeiro adorador, só tem um caminho. Alguém te ofendeu? Perdoa. Jesus falou que, olha, alguém vinha trazer a oferta ao Senhor. Mas se você vier para trazer uma oferta e você tiver algo no seu coração contra o seu irmão, deixe a oferta. E vai acertar primeiro, para que a sua oferta seja aceita. Amados, cuidado. Nós corremos risco de nos tornarmos religiosos. Se você está aqui nesta noite e de repente algo te aconteceu de triste, você foi traído, você foi ferido, a pessoa fez o que não devia, ela pecou contra você, ela te machucou, só existe um caminho: é ter um encontro com Jesus. É você ter um encontro com Jesus e falar: Jesus, está doendo, mas eu não vou mais carregar esta mágoa. Assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo. Eu entrego em Tuas mãos. Você está olhando para a pessoa que ela que te ofendeu. Eu entrego em Tuas mãos. E você vai para os braços de Jesus. Jesus, me cura. Nós precisamos viver o Evangelho. Por isso que eu não canso de repetir. O Salmo 51 tem que ser a nossa oração diária. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não afaste de mim o Teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da salvação. E nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que fala de uma história de uma igreja. A igreja de Éfeso.
E o anjo vem e traz uma mensagem para aquela igreja. Lá no versículo 2: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolo e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Eu creio, amado, que nós temos estado em algo parecido com esta igreja. Deus tem olhado para nós e tem visto que muitos de nós temos tido uma postura como está aqui. Deus tem visto as tuas obras, Deus tem visto o seu trabalho, Deus tem visto o teu esforço, Deus tem visto a tua coragem para dizer não a uma cantada do seu chefe. Deus tem visto a sua coragem dizer não para aquela mulher que está tentando te seduzir. Deus tem visto a sua coragem em dizer não para a corrupção. Deus tem visto a tua coragem, o seu trabalho, as suas obras em dizer não para o pecado. Era uma igreja como nós. Eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui temos olhado para este mundo e temos falado: não, eu não quero este mundo. Eu não quero cometer isso. Eu não quero fazer isso. E muitos de nós não temos feito, e eu creio que você se enquadra aqui. Mas ficamos tão bons na nossa prática, nas nossas obras, no nosso trabalho, que começamos a nos tornar insensíveis, racionalizador. Começamos a nos tornar religiosos. E aí ele continua. Verso 5. Na verdade, eu não vejo assim Deus falando com todo amor para mim e para você. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, removerei o seu lugar e o seu candeeiro, se não te arrependerdes. Amados, Deus tem removido, presta atenção, Deus tem removido muitas pessoas de posição, de ministérios, porque não têm um coração puro. Quantas pessoas você já viu na sua caminhada cristã, que de repente Deus levanta e faz um sucesso tão grande, mas em pouco tempo desaparece. Quantos pastores, quantos cantores, quantos ministérios, quantos cristãos, entre aspas, eu removerei do teu lugar. Infelizmente, quantos que subiram neste púlpito e ministraram louvores, quantos que tocaram e que hoje já não exerce mais ministério. Estou falando nesse púlpito, mas estou falando de uma história de 30 anos, pelos púlpitos. Quantos que sentaram aí do seu lado
que era uma bênção, e hoje voltaram as costas para Deus, porque não se arrependeram. É muito sério. É muito sério. Me traz temor. Deus busca os verdadeiros adoradores. Deus não se impressiona. Você não vai impressionar a Deus pelas obras, pelos sinais que porventura já aconteceu ou ainda acontece através de você ou através de mim. Porque se você tem um talento, foi Ele que deu. Se Deus te usou para alguém ser curado, foi Ele que curou. Se o fluir dos dons na sua vida é algo constante, é Ele em você. Mas Deus, Ele é impactado quando somos quebrantados. Quando chegamos diante dEle e dizemos: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por favor, não afaste de mim o Teu Espírito Santo. Senhor, por favor, torna a me dar a alegria da salvação. Porque se eu tiver a alegria da salvação, eu vou voltar à prática das primeiras obras. E quais são essas primeiras obras? As pequenas: oração, sinceridade diante de Deus, comunhão com Deus. Não muda, não existe outro segredo. Oração, jejum, palavra, adoração, entrega. Não existe. Deus é Deus de experiências, mas Ele quer mais que experiência. Deus nos deu emoções, e é bom e necessário sentirmos a presença dEle. Deus quer nos dar experiências gloriosas de sermos arrebatados no Espírito. Mas Ele quer que eu e você subamos em um outro nível. De vivermos um evangelho mais simples. De termos um coração de adorador. Como é bom ter a certeza que eu não vivo mais sozinho. Como é bom saber quem hoje sou. Nunca mais vou ser escravo. Encontrei o meu caminho. Estou no centro da vontade do Senhor. Nunca vou me esquecer de onde me tirou e de onde hoje o Senhor me colocou. O altar me trouxe vida, o altar me deu amor. No altar eu tenho a bênção do Senhor. Transformou a minha
Nunca mais vou ser escravo. Encontrei o meu caminho, estou no centro da vontade do Senhor. Nunca vou me esquecer de onde me tirou e de onde hoje o Senhor me colocou. O altar me trouxe vida, o altar me deu amor. No altar eu tenho a bênção do Senhor. Transformou a minha vida e me deu um coração de adorador. O altar me trouxe vida, o altar me deu amor. No altar eu tenho a bênção do Senhor. Transformou a minha vida e me deu um coração de adorador. Coração de adorador. Santo, Santo é o Senhor que transformou meu coração, porque Ele é santo, santo. Santo é o Senhor que transformou meu coração. Dá pra cantar? Santo, santo, santo é o Senhor que transformou meu coração, porque Ele é santo. Santo é o Senhor que transformou meu coração, porque Ele é santo, santo. Santo é o Senhor que transformou meu coração, porque Ele é santo, santo. Santo é o Senhor que transformou meu coração, porque Ele é santo, santo. Santo é o Senhor que transformou meu coração, porque Ele é santo, santo. Santo é o Senhor que transformou meu coração, porque Ele é santo. Mais sorte pro Senhor nosso Deus, que tem sido poderoso na sua vida. Que tirou das mãos do cinto do diabo, e trouxe para o reino do Senhor.